Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Só para refrescar a sua memória e informar àqueles que não estavam no dia em que eu expliquei isso, coroa da vida aqui não é diadema tebios, porque quando a gente lê coroa da vida, por causa da nossa cultura, por causa do nosso entendimento do século 21, principalmente influenciados pela cultura da monarquia, nós sempre entendemos a expressão coroa da vida como aquela peça de metal que os reis usam nas suas cabeças. Coroa da vida, uma coroa. E aí lá em Apocalipse, Jesus diz que aqueles que perseverarem, que forem fiéis até o fim, receberão a coroa da vida. O que é que a gente imagina? Uma coroa igual de rei, de metal, de preferência de ouro, né, porque é mais valiosa. E aí, como as coroas dos reis são cravejadas com pedras brilhantes, aí a gente inventou essa cultura aí, essa ideia de que cada boa obra que nós fazemos no reino de Deus, a gente vai ganhando mais uma pedrinha na coroa, que quando a gente chegar no céu, a gente recebe a coroa da vida, e a coroa é de metal com várias pedrinhas. Só que não. Só que não. É muito bonitinha a história, né? É muito motivante você fazer coisas boas para ganhar pedrinhas na sua coroa. Só que isso contraria duas verdades das Escrituras. Primeiro, que coloca o reino de Deus numa meritocracia. Quem faz mais, recebe mais. Só que o reino de Deus não é baseado em meritocracia. O reino de Deus é baseado em graça, em compaixão, em misericórdia. E às vezes quem menos faz é quem mais recebe. Porque Ele é soberano e Ele faz do jeito que Ele quiser. Então, essa história de que quanto mais eu faço, mais moral eu ganho com Deus, mais pedrinhas na minha coroa, contrariam o evangelho da graça. Por isso eu não gosto dessa ideia, porque ela é anti-bíblica, anti-evangélica, anti-cristã. Porque Cristo não trabalha por mérito, Cristo trabalha por graça, porque mérito por mérito ninguém merece, convenhamos. Então, contraria uma segunda verdade, que é a verdade exegética da Escritura. Se você olhar o texto da maneira como ele foi escrito originalmente, você sabe que Tiago não escreveu essa carta em português, e ele nem é brasileiro, sendo meio-irmão de Jesus, meio-irmão porque ele só é irmão por parte de mãe. Ele é filho da Maria com José, e Jesus é filho da Maria com o Espírito de Deus. Então José não é pai de Jesus, Jesus não é filho de José, José é o padrasto, é quem criou, mas o Tiago é filho de José com Maria. Então, por parte de mãe, esse Tiago que escreveu essa carta é meio irmão de Jesus, irmão por parte de mãe. Então, o Tiago não é brasileiro, aliás, o nome dele nem é Tiago, né? Quem veio na quinta-feira aprendeu e entendeu. Como o nome de Jesus, sendo um judeu, é em hebraico, Yeshua, também o nome do irmão dele é em hebraico, Yaakov, que transliterado para o português ficaria Jacó. O nome do irmão de Jesus, esse que escreve a carta, é Jacó. O outro meio-irmão de Jesus, que também escreve uma carta no Novo Testamento, é o Judá, que transliterou para Judas. A epístola de Judas não é do Judas Iscariotes. Ele suicidou, ele morreu, não escreveu nada. Okay? Nem é do outro Judas lá que é apóstolo, o Zelote, é do meio-irmão de Jesus, Judas, que eram líderes na igreja de Jerusalém, logo no seu início.
Se você tiver alguma dúvida, é só você ler o livro de Atos, a partir do capítulo 12, 13, culminando no capítulo 15 de Atos, com o que as editoras e os eruditos chamam de concílio da igreja de Jerusalém. Você vai ver ali Pedro e Paulo com uma questão que é a evangelização dos gentios. Então eles resolvem isso num concílio. Quem lidera aquele concílio é o pastor da igreja de Jerusalém, e o pastor da igreja de Jerusalém é o Tiago, esse Jacó aqui, ó, Yaakov, que escreveu essa carta. Então, da onde tiraram esse T? Porque Yaakov, quando passou para o grego, ficou Iago, e para o latim também. Então, por que que não é carta de Iago? Por que que é Tiago? Expliquei aqui na quinta-feira, por causa da versão da Bíblia em espanhol, e naquele tempo eles tinham o costume de colocar o adjetivo santo ou são na frente dos escritores. Então, é muito comum, se a sua Bíblia é um pouco mais antiga, de ter lá Evangelho segundo São Mateus, Evangelho segundo São Marcos, São Lucas. Lá no século XVIII, 19, eles, ao invés de usar a expressão são, usavam a expressão santo. Então ficava Epístola de São Paulo, ou de Santo Paulo, Evangelho de Santo Mateus, santo, porque são e santo é sinônimo. Então o que aconteceu? Era a Epístola de Santo Iago, que é o Yaakov, o Jacó, meio-irmão de Jesus. Epístola do Santo Iago. Aí inventaram, na língua espanhola e também na portuguesa, que são línguas latinas, o apóstrofo, que é aquela espécie de vírgula ou aspas, que junta duas palavras. Então, Epístola de Santo Iago. Juntaram o santo com Iago e colocaram um apóstrofo, Santiago. Aí o João Ferreira de Almeida foi traduzir a Bíblia para o português. Aí ele precisava separar Epístola de Santo Iago, só que ele pegou Santiago, ele falou, e agora, onde é que separa aqui? Aí ele estava acostumado a ver São, né? São Lucas, São João, São Paulo, ele falou, então deve ser São Tiago. Aí ele pegou o T que era do santo e grudou no Iago e ficou Tiago. Como é que tira esse T aí agora? Já era. Mas está errado. E agora? Tem T nenhum no nome do cara. O nome do cara é Yaakov. Iago. Mas grudou o T aí, ficou Tiago. Tanto que Tiago em inglês é James. Que é a transliteração do Yaakov lá, do hebraico. Né? Então, enfim, questões linguísticas, tradução da Bíblia, de cópia da Bíblia, ao longo de centenas de anos, as coisas vão mudando e dá essas tretas aí que depois para tirar é complicado. Então, vamos lá. O Tiago, aí toda vez que eu falar Tiago, você vai falar, esse T não era daí. Isso aí, você aprendeu a lição. Mas, já que está com T, vamos falar com T mesmo. O Tiago não escreveu isso aqui em português, gente. Tiago escreveu isso aqui em grego, que era a língua universal da época em que ele escreveu essa carta, segunda metade do primeiro século. Entre 55 e 70 depois de Cristo. Depois de 70, não, porque como pastor da igreja de Jerusalém, certamente mencionaria a destruição do templo que aconteceu em 70, comandada pelo general Tito do Império Romano. Então, por não ter a menção da destruição do templo, os eruditos então concluem que essa carta é de antes de 70. Também ela não é de antes de 55, porque os primeiros escritos do Novo Testamento são do apóstolo Paulo a partir dessa data. Então é entre 55 e 70. Alguma data nessa época aí, ele pegou para escrever isso aqui em grego. Por que em grego? Porque era a língua universal daquele tempo. Se você quiser escrever algo hoje para circular no mundo inteiro, você tem que escrever em que língua? Hoje, em inglês.
porque hoje é a língua, entre aspas, universal, é a língua mais falada no mundo. Naquele tempo era o grego. Então eles escreveram o Novo Testamento inteiro em grego, para facilitar a cópia e a leitura. Pois bem, se o Tiago tivesse escrito diadema tes bios, como é que traduz diadema te bios? Coroa da vida. Porque existem duas palavras que podem ser traduzidas por coroa e duas palavras que podem ser traduzidas por vida. Diadema é coroa de metal que o rei bota na cabeça. Mas tem a outra palavra que é Stéfanos. Stéfanos é a coroa de louros. É a premiação de um atleta nos Jogos Olímpicos. Naquele tempo não tinha troféu nem medalha. O que o cara recebia para ser honrado na frente de todo mundo? Subia no pódio e recebia uma coroa de louros. A palavra bios pode ser traduzida por vida, tanto que a biologia, ciência na qual a minha esposa é pós-graduada, é o estudo das coisas vivas. Biologia. Então, bios é vida em grego. Mas aqui não é diadema te bios, é Stéfanos te zoe, que é uma outra palavra grega que pode ser traduzida por vida, zoe. Só que bios é vida física, tanto que o biólogo só entende da fisiologia dos seres vivos, do que se pega, do que se pode abrir, ver, pesar e constatar em laboratório. Bios, vida física, vida do corpo da gente. Só que o ser humano não é só corpo. Aliás, o ser humano nem é corpo. O ser humano está num corpo. Portanto, o grego chama a vida que habita dentro do corpo, que ninguém pode ver, chama isso de zoe. É o tal do nefesh hayah, é o que o grego chama de fôlego de vida. O fôlego de vida, a faísca de Deus que existe dentro de nós, que nos torna de fato seres vivos, e não meros animais irracionais ou criaturas de qualquer outro tipo. É o que nos faz imagem e semelhança de Deus. O grego chama isso de zoe, que poderíamos traduzir por vida espiritual, vida de qualidade ou qualidade de vida, que não tem nada a ver com o físico. Porque às vezes você está com uma enfermidade no corpo, mas está espiritualmente tranquilo. E às vezes você está saudável no corpo e espiritualmente um bagaço. É ou não é? Portanto, o ser humano é formado desses dois elementos: matéria e imatéria. Se a imatéria é espírito e alma, aí não importa. Essa discussão não cabe aqui. Dicotomia, tricotomia, monismo, isso aí é outra conversa. O que nos importa saber agora é que nós não somos corpo. Nós estamos num corpo. Portanto, a expressão bíblica coroa da vida, tanto em Tiago quanto em Apocalipse, não é diadema te bios, é Stéfanos te zoe, que significa é a premiação do nosso espírito. Coroa da vida não é de metal, não tem pedrinha, e não é para essa vida. É para aquela vida que ninguém vê, é espiritual, é para aquilo que habita em nós, como fôlego de vida que foi soprado pelo Espírito de Deus. Portanto, o Tiago está dizendo que se você suporta a provação, o dia mau, a tribulação, o problema, quando você é aprovado, você recebe a coroa da vida, você recebe um prêmio no seu espírito, você fica espiritualmente premiado. Eu chamaria de amadurecimento. Quanto mais problema resolvido, mais maturidade a gente ganha. A qual o Senhor prometeu aos que o amam. Versículo 13.
Fecha o parênteses, vamos continuar a leitura. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. A gente tem a péssima mania de sermos espiritualmente irresponsáveis. O que é que significa isso? Nada é culpa minha. Ou foi Deus, ou foi o diabo. A gente tem essa mania, péssima mania, de se esquivar da responsabilidade. Não, se deu certo, foi Deus. Mas se deu errado, só pode ter sido o diabo. E você, não tem nada a ver com a história, não? Nunca tem a ver com você? Dizia o Martinho Lutero, olhei-me no espelho e dei de cara com meu pior inimigo. O que o Tiago está fazendo aqui é exatamente trazer à nossa consciência a responsabilidade que nós temos, porque nem sempre é Deus, nem sempre é o diabo. Diz o Tiago, na maioria das vezes somos nós, com as nossas próprias cobiças. Então, versículo 15, a cobiça, depois de haver concebido, aí aqui ele usa a linguagem geriátrica, né? Ele é uma figura de linguagem, claro, aqui é uma prosopopeia, é uma personificação, porque ele está dizendo que a cobiça é como se fosse um bebê que nasce em nós. A cobiça, após ter sido concebida, conceber é uma palavra da maternidade, geriatria, a mulher ficou grávida. Quando a cobiça é concebida, ela dá à luz o pecado, olha que legal. O Tiago está dizendo assim, ó, a cobiça é um bebê que nasce em nós. E à medida que vai crescendo a barriga, vai ficando vai cobiçando, a barriga vai crescendo. Aí nasce o bebê, aí ele fala, quando nasce o bebê já é pecado. A cobiça, uma vez concebida, dá à luz, ó, a expressão da geriatria, gente, maternidade. Concebe e dá à luz, aí ele fala, quando concebe é cobiça, quando dá à luz aí já é pecado. Então ele está dizendo aqui sobre a origem do pecado dentro de nós. Como é que começa? Com a cobiça. Vai gerando, vai só, ó. Nasceu, já era. Aí o pecado. Gente, essa conversa, com toda... Eu ia até usar uma linguagem jurídica, mas os advogados não estão aí, não vou não. Alice, desculpa Alice. Eu falei no masculino, os advogados, mas então em homenagem a Alice, com toda a vênia, doutora. Não existe essa conversa fiada de que pecado é acidente, gente. Uma vez a menina entrou no gabinete e falou comigo, pastor, aconteceu, mas foi um acidente. Aí eu, é? Me conta mais essa história, você estava andando na rua, depois, engravidou? Tropeçou, o carro bateu, como é que é isso, um acidente? Chamou no zap, mandou nude, combinou o local, chamou o Uber, entrou para dentro do troço, fez o negócio e vem me falar que é um acidente. Então é isso que o Tiago está falando aqui, ó. Não sejamos irresponsáveis. Pecado nós temos que tratar seriamente. Tem que matar esse bebê no ninho. Deixa crescer não, que vira um monstro e engole a gente, hein? Tem que matar no ninho. Porque qualquer monstro, imagina aí qual o animal que você tem mais medo. Pode imaginar, leão, cobra, aranha, jaguatirica. Se você pegar esse animal no primeiro dia de vida dele, você mata ele facilmente. Eu tenho medo de aranha. Você pega o filhotinho de aranha desse tamanhozinho assim, ó, lá no ninho, aquele monte de aranha, você vai lá e faz... Pega uma cobrinha
Pega um leãozinho pequenininho, ele vai, nhé, nhé, toma, acabou. Agora deixa crescer para ver. É da mesma forma que nós temos que tratar. Portanto, irmãos, uma prática coerente para as nossas vidas, em primeiro lugar, é tratar seriamente com o pecado. Tratar seriamente, não deixa criar, não deixa crescer, não deixa chegar a 9 meses para nascer e trazer morte, porque é assim que termina o versículo 15. A cobiça, depois de haver sido concebida, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. O salário do pecado é a morte. Ah, mas eu pequei e não morri. Não morreu fisicamente, mas quem disse que a coroa da vida é física? A premiação que Deus tem para nós é espiritual. Da mesma forma, a morte que nós sofremos quando pecamos é espiritual. Por isso que a gente fica espiritualmente fraco, espiritualmente desanimado, espiritualmente frio, porque a gente não está tratando seriamente com o pecado. Gostaria de sugerir um livro para a sua leitura. Se você quiser, me peça depois no WhatsApp, eu te mando em PDF. Eu tenho o PDF desse livro. O título do livro é 5 votos para obter poder espiritual. O autor é o A.W. Tozer. Um dos capítulos desse livro, aliás, se eu não me engano, é o primeiro. Cada voto é um capítulo. Se eu não me engano, o primeiro voto é: trate seriamente com o pecado. Porque o pecado tira, suga, aniquila toda a nossa coroa da vida. Todo o poder espiritual que o Senhor tem preparado para nós é sugado e tirado de nós através das práticas pecaminosas. Portanto, se nossa fé é coerente, nossa prática precisa também ser coerente. E para que nossa prática seja coerente, em primeiro lugar, temos que tratar seriamente com o pecado. Segundo lugar, devemos nos colocar ou nos permitir como instrumentos de Deus, tratar com o pecado e ser usado por Deus, através do dom que Ele colocou em nós. Não é coerente uma pessoa que se diz crente e não trata seriamente com o pecado. Eu não estou dizendo que não peca, você entendeu, né? Eu não estou dizendo que não peca, eu estou dizendo que trata seriamente com o pecado. Como Jesus nos ensinou, o seu olho te faz pecar, arranca ele. Que é melhor ir para o céu sem o olho do que ir para o inferno com o olho. É isso que ele fala. Mas isso não é físico. Isso não é físico. Tem um cara aí que foi radical, literalista ao extremo, não percebeu a figura de linguagem, a hipérbole de Jesus e arrancou fora o olho mesmo. É sério. No Brasil. Um cara com sérios problemas com pornografia, não conseguia tratar, arrancou os 2 olhos, ficou cego. Mas a Bíblia diz que ele vai ressuscitar, né? E que na ressurreição o corpo virá glorificado em perfeição. Se ele resolveu tratar assim, problema dele. Não sei se eu faria, muito menos recomendaria você chegar a esse extremo, mas que nós precisamos tratar seriamente com o pecado, a gente precisa. Então, é incoerente. Eu sou crente, mas eu peco deliberadamente. Eu faço hoje, faço amanhã, e depois da manhã, e depois da manhã. Aí não, meu querido. Aí você precisa rever sua fé. Não está coerente. Em segundo lugar, você precisa ser instrumento de Deus. Você precisa ser usado por Deus. Você precisa se colocar como um cano. Imagine, é uma ilustração muito pobre, mas é só para você entender. Primeiro porque Deus não tem limite, Deus é infinito. Eterno e infinito. Eterno em relação ao tempo e infinito em relação ao espaço. Então, ele não cabe em lugar nenhum. Mas só para que você entenda, Deus é uma caixa d'água e as pessoas estão sedentas. Precisa de um cano para fazer a água chegar nas pessoas. Que sejamos nós os canos. Porque Deus quer derramar, Deus quer molhar, Deus quer hidratar as pessoas com a água da vida. E Ele quer usar as nossas vidas, porque Ele colocou em nós dons,
e talentos. E está escrito a partir do versículo 16: não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. O que é que o Tiago está dizendo? Deus é coerente, Ele não muda, Ele não varia, Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Se Ele mandou, tem que ser obedecido. Se Ele tem uma vontade, que ela seja cumprida, porque nada pode frustrar os planos do Senhor. Portanto, que eu e você sejamos coerentes com a nossa fé, através da nossa prática. Eu digo que Deus é o Pai das luzes, mas eu vivo em trevas. Eu digo que Deus é aquele que derrama todo o dom perfeito para abençoar as pessoas, as dádivas de Deus, mas eu não me coloco como um canal para que essas dádivas alcancem os outros. Então eu estou incoerente. O meu Deus tem poder, mas Ele nunca agiu poderosamente através de mim. Então não dá para acreditar nesse Deus seu, porque eu quero ver alguma coisa. Essa é a tensão da epístola desde o início. Por isso que quando chega no versículo 14 do capítulo 2, ele diz: você tem fé? Então me mostre suas obras. Sua fé é coerente? Então me deixe ver sua prática, se é coerente também. Porque a gente é muito bom de crer, a gente é muito bom de entender, a gente é muito bom de compreender, mas é ruim de fazer. Por isso que a gente precisa, em primeiro lugar, tratar seriamente com o pecado. Mata no ninho, deixa crescer não. E precisamos ser usados por Deus, porque sabemos estas coisas, compreendemos isso. Segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Aí o Tiago está dizendo assim: os crentes são as primícias de Deus. Não sei se você sabe, mas primícias é um termo agrícola, lá dos tempos antigos. O que são as primícias? Os primeiros frutos de uma colheita. Então, chegou a época da colheita, os frutos estão maduros, vamos colher, 1, 2, 3 e já. Quando você entra, os primeiros frutos que você pega são as primícias. Geralmente, nas culturas dos povos antigos e na lei de Moisés, dizia-se então que essas primeiras colheitas, ou o primeiro fruto da colheita, era separado para agradecer a divindade pela colheita. Isso não era só para o povo de Deus, todos os povos antigos faziam isso, tem esse costume. Os primeiros frutos da minha colheita, eu vou ofertar para o meu Deus. Não interessa se é Jeová, se é Astarote, se é Baal, seja lá qual Deus que for. Se na minha cultura, na minha teologia, na minha cosmovisão, tem uma divindade que abençoa a colheita, os meus primeiros frutos eu vou dar de volta para Ele, para agradecer a colheita, para que eu tenha as próximas colheitas também abençoadas. O povo de Deus pegou isso e colocou como lei: a primícia é de Deus. Ok. Aí o Tiago agora faz o povo se lembrar dessa verdade e diz assim: nós que somos os crentes, temos que ser as primícias de Deus. É em nós, para depois ser através de nós. Ah, eu quero ganhar gente para Jesus, mas nem você foi ganho ainda para Jesus. Você nem se ganhou, como é que quer ganhar os outros? Ah, eu vou ensinar a Bíblia, mas você nem aprendeu. Não, eu vou ser benção na vida do outro, mas você não consegue ser nem na sua. Primícia, é primeiro em nós, para depois ser através de nós. Pastor, mas é possível alguém ser cristão, membro de igreja, batizado com carteirinha, ser líder, e não ser primícia de Deus? Vou te contar a história de um pastor, falando com carteirinha, batizado, membro de igreja não, pastor, e conhecido, hein? No século 17, foi o maior pastor daquele tempo, e o nome dele está grudado numa denominação grande, e ele é bastante conhecido até hoje. O nome dele é John Wesley.
John Wesley é um inglês, pastor consagrado, ordenado da igreja anglicana, a igreja protestante, a igreja reformada, a igreja separada, só que inglesa. A igreja oficial da Inglaterra, depois da divisão, questão do rei lá e tal, é a anglicana. John Wesley, conhecedor da Bíblia, pastor da igreja anglicana, pregava muito bem e era pastor de uma igreja grande. Ele era bastante conhecido lá como um cara bom, um pastorzão. Era tão conhecido como um pastorzão, que a igreja chamou ele e falou: John, nós conquistamos um outro continente lá, para o lado ocidental, e nós colocamos o nome lá de Nova Inglaterra. Tem uns índios lá, a gente já mandou o exército para matar os índios e tal, e conquistar a terra, e é uma terra boa, tem uns rios grandes, bom, tem uns ouro e tal, e nós vamos partir para lá, nós vamos crescer para lá, é a Nova Inglaterra. E o povo já está fazendo casa lá, já estão tendo um embate com os índios lá, e nós vamos para lá. E enquanto o país da Inglaterra, a nação, vai expandindo na Nova Inglaterra, a igreja precisa ir expandindo junto. Então, como você é um cara bom, está aqui sua passagem, está aqui um dinheiro para você viver lá por tanto tempo, você entra no navio ali e parte lá para Nova Inglaterra, onde hoje é chamado de Estados Unidos da América, América do Norte. John Wesley pegou aquela passagem, pegou aquele dinheiro, aquelas libras, né? E entrou naquele navio e partiu para Nova Inglaterra. Pastorzão, indo, fazer missões, indo expandir a igreja anglicana no novo continente. De repente, uma tempestade. E o mar começou a ficar revolto, e começou a bater onda para todo lado, e o povo gritando, desesperado, e vai afundar, vai afundar. John Wesley segurou num mastro daquele lá, e, ai meu Deus, tem misericórdia, começou a gritar e chorar, com medo de morrer. E tome raio, e relâmpago, e trovão, e onda, e chorando igual uma criança, com medo de morrer. De repente, misturado com os raios e trovões, ele escuta uma música suave cantando ao longe. Madrugada adentro, ele vai procurando, sendo atraído por aquela melodia. E ele vai ao porão do navio. E chegando ao porão do navio, ele encontra alguns irmãos da Morávia, moravianos. Os irmãos crentes toda a vida. Não tinha denominação nenhuma, não tinham templos grandes, não era religião oficial de lugar nenhum. Era só um grupo de irmãos que gostava de orar, ler a Bíblia e fazer evangelismo. Moravianos, de mãos dadas, louvando ao Senhor com um sorriso no rosto. O John Wesley olhou aquilo e entrou em crise, deu tela azul na cabeça dele. E ele ficou assim: como assim? No meio de uma tempestade dessa, tem gente que consegue cantar e sorrir. E aí ele entrou no meio da roda e perguntou: o que é isso? Como que vocês conseguem? Vocês não estão com medo de morrer? E o cara falou: não, nós somos crentes. Aí ele falou: mas eu também sou. Não parece. Eu sou pastor. Está piorando. Você entendeu? John Wesley tinha uma fé coerente, mas sua prática não era coerente à fé que tinha. De boca ele pregava que Deus salva, que Deus dá a vida eterna, que o prêmio que nós recebemos é a coroa da vida, mas na hora de colocar isso em prática, ele não conseguiu, ele teve medo de morrer. E passou vergonha por causa da sua incoerência. Chegou lá na Nova Inglaterra, a tempestade parou, ele não morreu, lógico. Escreveu uma carta para a igreja anglicana. O título da carta era: vim à Nova Inglaterra para converter os índios, mas quem me converterá?
Descobri na viagem que eu não sou crente. Não de verdade. Não coerente. Montou num navio, voltou para a Inglaterra, inflamado, ajoelhou e pediu a Deus: enquanto o Senhor não me der aquilo que aquele povo tinha no porão daquele navio, eu não levanto desse chão. E buscou a Deus, e clamou a Deus, e se derramou diante de Deus, e foi alcançado pelo Espírito Santo, e foi convertido pelo Senhor, se tornou uma nova criatura, e começou a pregar de maneira viva, de maneira eficaz, agora sim, com uma fé aliada a uma prática coerente, e toda a Inglaterra foi impactada. O primeiro grande avivamento da Europa aconteceu através de John Wesley, que começou a pregar de maneira tão viva que a igreja assustou. Chamaram ele numa reunião e falaram: você não pode ficar pregando desse jeito. Ele fala: mas agora eu sou crente, agora eu sou de verdade. Os caras: não, mas aí já está assustando. Não, mas eu vou continuar. Não, você tem que parar. Eu vou continuar, você tem que parar. Eu vou continuar. Então você vai continuar lá fora. Ele: não tem problema, o mundo é a minha paróquia. Montou no lombo de um cavalo e alcançou milhares de pessoas para Jesus. É isso que acontece quando alguém tem uma prática coerente à fé coerente. Trata seriamente com o pecado, se coloca como instrumento para ser usado pelo dom de Deus, e em último lugar, pratica os ensinamentos da palavra de Deus. Aprender a gente aprende, concordar a gente concorda, compreender a gente compreende. O problema é fazer, praticar. E Jesus disse: se vós guardardes os meus mandamentos, saberão que sois meus discípulos. O problema é que nós, por causa da nossa cultura, a gente acha que guardar é memorizar. Na cultura judaica, guardar é praticar. Se você não colocar em prática, você não guardou. Para nós, guardar é memorizar. Guardar uma coisa. Para o judeu, não. Guardar é colocar em prática. Versículo 19. Vocês sabem essas coisas, meus amados? Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para ficar nervoso. Aqui está irar, né? Mas eu já expliquei, quando fiz aquela exposição das obras da carne, que a melhor tradução aqui seria raiva, porque são duas palavras gregas, né? Tumoi e orgis. Tumoi é obra da carne, é raiva. Orgis é ira. E a Bíblia diz em Romanos que Deus tem ira. Então ira não pode ser um sentimento ou uma ação pecaminosa. Ira pode ser santa, porque Deus tem ira em relação a nós. E aí é só conferir no original se o Tiago usou tumoi ou se ele usou orgis, e ele usou tumoi. Então tumoi para mim é melhor traduzido como raiva e não como ira. Então o que o Tiago está dizendo aqui é: a gente tem que estar pronto para ouvir, esperar para falar, e se for para ficar nervoso e agir com raiva, que seja depois de amanhã. É o que o Paulo já ensinou lá no Fruto do Espírito, chamando de macrotúmia. É o pavio grande. Não explode agora não, estica um pouco mais o pavio. Fica tranquilo, o pavio é grande, mas não é eterno. Se acontecer de explodir, explodiu, mas que seja tardio. O grande problema é explodir imediatamente. Eu tenho colocado isso, irmãos, em exercício. Eu tenho exercitado isso. E olha que quem está falando para você é um cara nervoso, mas pensa num cara nervoso. Oh, Jesus. E o exercício que eu estou fazendo é: amanhã eu falo. Aí eu vejo um negócio, amanhã eu falo. Aí outro negócio acontece, não, amanhã eu estou deixando para amanhã. Sabe o que eu estou descobrindo? Que no outro dia eu acordo e eu falo: larga isso para lá. Aí já vem outro problema, aí já vem uma coisa mais importante, aí já vem um negócio realmente importante e produtivo, você esquece aquela bobagem, vai passando por cima disso. Olha, sabe o que eu descobri? A gente desgasta bem menos e vive com melhor qualidade de vida. Eu acho que essa é a coroa da vida que Jesus tem para nós. Não se estressar.
Estica o pavio, meu irmão. Estica, estica. Porque praticar os ensinamentos é, de acordo com Tiago, em primeiro lugar, ouvir muito, falar pouco e ficar cada vez menos nervoso. Assim teremos uma prática coerente. Esses dias um irmão me contou uma história, eu achei maravilhosa. Pastor, e ele todo tranquilo, um irmão calmo, tranquilo, assim, parecia até aquele hino, Marilene, calmo, sereno e tranquilo. Lembra desse? Claro que lembra, né, você? Aí, eu fiquei surpreso, eu ainda estou conhecendo o irmão e a família, ele falando, pastor, eu sou um cara muito nervoso, mas muito nervoso. Eu falei, gente, se esse cara é nervoso, eu então já... E ele todo tranquilo e tal, ele falou, um dia, pastor, deu um negócio no trânsito lá, e se tem um negócio que me tira do sério é o tal do trânsito. Ó, vou dar uma dica para você. Cada um de nós tem um botão, que se apertar já era. Só que o botão de cada um está num lugar. Tem gente que o botão está no trânsito, tem gente que o botão está no celular, tem gente que o botão está no Wi-Fi, caiu o Wi-Fi, sai da reta, apertou o botão dele, vai... Tem gente que o botão está na comida, tem gente que o botão está na cozinha, tem gente que o botão está no quarto, tem gente que o botão... Cada um tem um botão num lugar. O segredo é se eu descobrir onde é que está o botão e não apertar. Quem aprendeu diz amém. Aí o irmão falou que teve um negócio no trânsito e o botão dele está no trânsito. Aí ele já saiu do carro, do lado do carona. A mulher só botou a cabeça e falou, Pai do Senhor, irmão. A mulher conhecia ele. Já tinham congregado na mesma igreja um tempo atrás. Aí ele, pastor, na hora que a irmã olhou para mim, deu a paz, eu falei, a paz do Senhor, irmã. É muita prova. Aí, depois dele ter gritado, depois dele ter falado, depois dele ter tomado esse tapa de luva da irmã, ele entrou no carro e ainda foi obrigado a ouvir da esposa dele assim, ó, parabéns, meu amor, agora ele tem certeza que você é crente. Maravilhosa, não é a história? Maravilhosa. Eu falei com ele, quando ele acabou de contar, eu falei, isso vai virar ilustração, tá? Você pode esperar. Maravilhoso, porque é assim, irmãos. É desse jeito, sem tirar nem pôr. E todos nós estamos sujeitos a isso. Se você não viveu isso essa semana, pode viver semana que vem. Então vamos aprender e vamos praticar. Em primeiro lugar, vamos ouvir mais, vamos falar menos e vamos ficar menos nervoso. Amém? Segundo, vamos renunciar às impurezas. Olha o versículo 21 aí, ó. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, qual é poderosa para salvar a vossa alma. Despojando, tem uma versão que diz abstendo-vos. E tem uma versão que diz renunciando toda forma de impureza. Eu sei, se você é ser humano, que na sua área tem aquele botão que se apertar já era. Mas eu também sei que na sua vida tem uma área que é a área impura da sua vida. Se você é ser humano e está vivo, tem uma área da sua vida que precisa ser purificada. Pelo menos uma. Se você não tem nenhuma área da sua vida que precisa ser purificada, você sai do seu lugar e vem aqui que eu vou orar por você agora, para você ficar normal. Não sei que área que é, isso aí é com cada um de vós. O que eu sei é que para praticar os ensinamentos e termos uma prática coerente com a nossa fé, precisamos abrir mão dessas coisas. Abrir mão. Se é no olho, para de ver. Se é na língua, para de falar. Se é no ouvido, para de ouvir. Se é em outro lugar, para de fazer. Para, porque está prejudicando. Terceiro, praticar para não esquecer. Versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Olha o que o Tiago bate pesado, gente. É pastor bate pesado.
Toda vez que você ouve um negócio, concorda, mas não coloca em prática, você está enganando você mesmo. Ai, fui no culto, o culto foi uma bênção. Dormiu, acordou na segunda, o pau está quebrando de novo. Aí não, você está se enganando. Está vindo aqui todo domingo para quê? Bora para a praia então, ué. Bora para o shopping, bora para outro lugar, já que é para passar raiva, vamos passar raiva num lugar então, que ninguém fica dando cajadada na gente. Falando verdade e moendo meu coração e me espremendo nas verdades. Pelo menos eu vou para o shopping, vou assistir Shazam lá e Shazam, ei! Como lá um troço bem gorduroso, durmo, amanhã eu acordo e deixo o pau quebrar. É isso que o Tiago está falando, vocês estão se enganando, gente. Domingo após domingo, culto após culto, congresso após congresso, e EBD após EBD, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, e nunca vai mudar, nunca vai colocar em prática esse negócio. Essa semana eu aconselhando uma pessoa, a pessoa falou, pastor, mas eu não sei se eu vou conseguir fazer isso. Falei, faz um teste, uma semana só, coloca isso em prática, depois você me diz se vai melhorar ou se vai piorar. Se piorar, você volta aqui com a prova. Printa, ou filma, ou tira foto, porque agora tem que ser assim, se não printar, não aconteceu. Traz para mim que piorou, eu vou comer minha Bíblia. A pessoa, que é isso, pastor? Eu falei, vou comer, porque não presta. Não presta. Vou parar de pregar, então vou parar de estudar, ué. Estou gastando neurônio igual um maluco para entender esse livro, para poder viver melhor, e não está funcionando, então vamos abrir mão disso, ué. Então coloca em teste. Vai e faz desse jeito. Pastor, mas não vou conseguir. Vai conseguir, vai lá e testa. Depois você me fala. Passou uns minutos. Ela me mandou uma mensagem. Pastor, funcionou. Falei, lógico. Amém, Deus abençoe. Continua agora. Aí passou uns 3 dias. Pastor, já... deu tudo errado de novo. Calma, de novo, bota em prática. Mas toda vez que acontecer tem que ser isso? Toda vez que você tem sede, você faz o quê? Você bebe água? Mas toda vez tem que beber água? Porque algumas coisas são simples assim. Se a gente fizer toda vez do jeito certo, vai dar sempre certo, irmãos. Ouvir muito, falar menos, ficar menos estressado, renunciar às impurezas, praticar para não esquecer, não tem que ser ouvinte, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla e se retira para logo se esquece de como era a sua aparência. Aí o Tiago dá uma ilustração, ele fala, é igual aquele cara que chega no espelho, olha e fala assim, ih rapaz, está acabando, hein? Aí ele sai, passa um tempinho e ele esquece. Não, porque meus cabelos... volta lá e olha de novo para você ver lá cabelos. Está acabando. Porque nós somos assim, a gente olha, diz o Tiago, a gente se olha no espelho, passa um tempinho, a gente... como é que eu estava mesmo, hein? Aí já esquece, por isso que tem que olhar de novo. Será que estava limpo o dente? Não conferi. Sabe aquela coisa que você tem assim de... Será que eu tranquei o carro? Aí você volta lá e estava trancado. Será que eu tranquei a porta? Aí você volta lá e estava trancado. Porque o ser humano é assim, ele faz um negócio aqui, ele piscou, esqueceu já. Então o Tiago está dizendo, se você ficar só ouvindo e concordando, ouvindo e concordando, ouvindo e concordando, você vai esquecer na hora que você tiver que praticar. Eu aprendi isso, eu fui num congresso e o preletor falou um negócio muito legal e eu aprendi, quando eu precisar eu vou usar isso na minha vida. Ou você coloca em prática naquele mesmo dia, ou quando você precisar, você já não lembra mais o que fazer. É isso que a Bíblia está dizendo. Ouvir muito, falar pouco e ficar menos estressado. Renunciar às impurezas. Praticar para não esquecer. Ser religado e não religioso. Qual a diferença? Muita. Tem gente que é religado com Deus. Tem gente que é religioso de Deus. É muito diferente. A palavra religião, em português, vem de uma palavra latina que é religare. Significa religar. É a ideia de que o homem precisa se religar com Deus. Religião. Aí o Tiago diz assim, no 26, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a sua língua, está enganando a si mesmo, o seu próprio coração, e a sua religião é vã.
27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Visitar aqui não é ir na casa não, tá? Significa atender, assistir, ajudar e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Portanto, 3 coisas Tiago dá como instrução aqui para nós, para que a gente consiga ser menos religioso e mais religado. Porque se a raiz da palavra, a essência da palavra religião é religare, então eu não preciso ser religioso, eu preciso ser religado de fato. Porque tem gente que é religioso, que vai nos cultos, que dá o dinheiro, que participa das programações, que sabe orar direitinho, sabe achar o livro da Bíblia, e nananana, mas chega na hora de colocar em prática, não consegue. Não consegue. É incoerente. Então, como é que a gente vai conseguir ter uma prática coerente? Sendo menos religioso. Menos religioso. Tem gente que transforma. Não, o cara vem andando na rua. Ah, o Isaac está lá, né? Isaac é ligadão. O cara vem andando na rua, ele vem assim, ó. Aí ele entra ali, paz do Senhor, varão. Ô varoa, Deus abençoe. Ô velho, me ajuda. Que é isso? Não, isso é incoerência. É o que o Tiago está falando, essa religião é vã. Isso aí é em vão, isso é só teatro. Aliás, a palavra que Jesus usou para chamar os caras assim, é a palavra ator. Porque hipócrites, no grego é ator. Que a hipocrisia é a encenação teatral. Então, hipócrita é um ator. É o cara que representa. Acabou o teatro, ele sai, limpa o rosto da maquiagem, ou tira a máscara, e aí ele se revela quem realmente ele é. Isso é hipocrisia, irmãos. Tem que ser o que é. Uma vez eu fui pregar na Serra, muitos anos atrás, eu era seminarista ainda. Manuzinho era pequeno. Falando isso, cadê ele? Cadê ele? Está ajudando lá alguma coisa? Está no banheiro? Será que deu ruim? Aí nós fomos para a Serra. Tempo bom aqui, hein, irmão? Terno verde, golzinho quadrado, sem gasolina. Eu soprava assim, ó, para ele ir mais, gastar menos combustível. Fui lá em São Marcos 2, saí de Guarapari e fui até São Marcos 2. Já é quase o último bairro lá da Serra, lá para dentro. Fui pregar num congresso. Aí o pastor recebeu a gente, cheguei de tarde, para pregar no sábado à noite, ficar para o domingo. Aí nós chegamos, Manuzinho era pequeno, ano de 2009, por aí, ele tinha 6 anos. Chegamos lá, meu pastor, o cara nordestino, gente boa, dá sangue da melhor qualidade, já me abraçou, já recebeu a gente com cuscuz e tal, e pá, e vamos comer, e ele gente boa conversando, e aí meu brother, e pá, e pô, e tal, aí tomamos banho e fomos para o culto. Ele foi primeiro, falou, pastorzão, você se arruma aí, é só descer aqui, ó, a igreja é logo ali embaixo à direita. Beleza, aí a esposa falou, não, vou ficar para ir com eles. Ele se arrumou, pastor, para chegar primeiro, foi antes. Aí nós nos arrumamos e fomos. Chegamos na igreja, ele já estava lá dirigindo o culto, de terno. Oh, aleluia, paz santíssima do Senhor. Aí o Manuzinho olhou e falou, é o mesmo? Aí nós voltamos para casa. Acabou o culto. Naquele sábado à noite me deu uma tosse, lembra? Comecei a tossir no meio da mensagem, irmãos, e não parava de tossir. Deu um negócio e eu não parava de tossir. Tinha um monte de pastor em cima, assim. Você está ligado à denominação que bota os pastores em cima? E eles ficavam, ô Senhor, dá vitória ao teu servo. Ô Senhor. E tentava respirar e bebia água e o negócio só piorava aquele dia. Não sei se foi espiritual, mas foi um negócio esquisito. Mas foi massa, muito bom. Aí nós voltamos para casa. Voltamos para casa, a mulher foi mais cedo, arrumou a janta, uma janta maravilhosa, aquele monte de comida. Aí ele chegou de paletó com a biblona e tal, foi lá no quarto dele, tomou banho, tirou a roupa, botou uma bermuda, uma camiseta, sentou na mesa e falou, e aí meu brother, bate aí. Falou com o Manuzinho fez assim,
É o mesmo? Lembra, amor? Perguntou se era o mesmo. Por quê? Porque em casa o cara era todo gente boa, descontraído, e na igreja, aleluia. E tinha um negócio de impostar a voz assim, meio rouca. E o Manuzinho ficava olhando. Pai, não é o mesmo. Eu falava, é o mesmo, meu filho. Ele falava, não é, pai, não é. Eu falava, é. Mas ele criança, deu nó na cabeça dele. São duas pessoas. É isso que o Tiago está falando. Se nós formos duas pessoas, nós seremos incoerentes. Se é para ser, que seja em casa também. Pai do Senhor, pastor, vamos comer esse cuscuz, aleluia! E pronto. Aí o Manuzinho ia olhar e falar, é o mesmo. Entendeu? Ou ele chegasse lá na igreja e, Pai do Senhor, galera, beleza, brother, vamos começar o culto aí. Aí o Manuzinho olhar e falar, é o mesmo. Eu não estou dizendo que é pecaminoso a atitude desse pastor, até porque ele é um cara muito querido, um cara show de bola. Mas é uma questão religiosa, você entendeu? É religiosidade. Porque, infelizmente ou felizmente, ele entendeu, compreendeu, concluiu que ser santo, que ser crente, que ser coerente diante de Deus é quando estiver numa reunião adorando a Deus, ele tem que ter aquela postura. Quando a reunião acaba e ele relaxa, ele pode ser do jeito que ele realmente é. Só que o que o Tiago está falando é exatamente o contrário. Temos que ser uma pessoa só. Uma pessoa só. Se alguém é ouvinte, mas não é praticante, sua religião é vã. É em vão, irmãos. É em vão. Então, temos que refrear a nossa língua, temos que cuidar dos necessitados e temos que manter distância daquilo que contamina. Assim seremos mais religados, realmente religado com Deus, e menos religiosos. Esses dias eu vivi uma experiência maravilhosa. Maravilhosa. A minha esposa estava comigo, ela viu. Na primeira, meu filho estava do lado e viu. Na segunda, minha esposa estava do lado e viu. Você sabe que eu voltei a jogar basquete, né? Ok, já falei várias vezes, vou falar direto aqui, porque eu estou jogando e cada semana é uma ilustração. E aí, tem um menino lá, adolescente. Inclusive, ele vai assistir essa mensagem. Beijo para você. Quem está assistindo tudo. Ontem, a gente estava num jogo lá, o Manuzinho jogando e do lado de fora. Aí o pessoal, vamos comer um negócio ali. O pessoal juntou o dinheiro e falou, não vai juntar dinheiro para comer hambúrguer, tem que dar de oferta na igreja, senão o hambúrguer vai passar mal. Eu olhei e falei, ele ouviu, miserável. Ele, claro que eu estou ouvindo. O menino lá, adolescente, do time da categoria do Manuzinho. E o menino é gente boa, o menino é doidinho da cabeça, mas gente boa. E eu resolvi grudar nele, que eu gosto assim. Quanto mais doido, eu prefiro. Gente muito certinho, não dá certo comigo, não sei porquê. Aí, eu dando moral para ele, peguei o WhatsApp dele. Aí ele me seguiu no Instagram, e nós estamos trocando ideia já tem uns dias. Aí, através do WhatsApp, meu amigo, adicionou, toma link de mensagem. Comigo é assim, se quiser excluir, exclui, quiser bloquear, bloqueia, mas toma link. Aí, papo vai, papo vem, eu sentado com o Manuzinho, a gente já tinha brincado, já tinha jogado, e eu falo com ele, do mesmo jeito que eu falo aqui, do mesmo jeito que eu falo com a molecada ali embaixo, e aí, brother, beleza, bate aí, é nóis, e pá, e mostrei para ele as fotos quando eu era skatista, e o CD de rap que eu gravei, e ele foi ficando assim, né, adolescente, olhinho brilhando, pô, o cara é adulto, o cara é pastor, é pai do cara que joga comigo, e canta rap, anda de skate, é gente boa, bate aí, é nóis e tal, do nada, num rompante, ele olhou para o Manuzinho assim e falou, caraca, eu bem queria ser filho dele. Aí Manuzinho já olhou tipo assim, porque você não conhece o outro lado. Vai morar lá para você ver, né? A porta é estreita, passou por reforma não. Aí beleza, aí eu olhei aquilo e falei, opa, tá funcionando. Sem nenhuma religiosidade. Sem, aleluia, paz do Senhor, nananê, bababá, bababá, lalalala. Ontem, a gente conversando,
papo vai, papo vem, ele me deu um abraço, do nada, ele faz as coisas do nada assim, me deu um abraço, me deu um beijo, falou, ainda bem que Deus trouxe você para esse basquete, para você ser meu amigão. Me deu um abraço, me deu um beijo, agradeceu e falou assim, ó, se todos os pastores fossem gente boa assim, a igreja estava bem mais cheia. Eu mesmo não gosto de ir na minha igreja. Falou do lado da Ana Paula. Sabe por quê? Eu prefiro, ele falou, meu coração chegou a cortar, eu prefiro ficar em casa assistindo Silvio Santos, porque no Silvio Santos eu vejo mais verdade do que lá na minha igreja. Aí ele falou, que pena que eu moro longe da igreja, senão eu ia lá na sua, porque eu vi o jeito que você prega, e você prega do mesmo jeito que você fala aqui com a gente, isso aí é de verdade, entendeu? Um menino de 14, 15 anos, doidinho da cabeça, mas ele percebeu que uma fé coerente também precisa de uma prática coerente. Não é perfeição, meu irmão. Não é perfeição. Porque se o manuzinho virasse para ele e falasse, é porque você não conhece meu pai em casa. Em casa ele briga, em casa ele chuta, em casa ele quebra. Eu não teria menor vergonha e menor problema de lidar com isso. Sabe por quê? Se tiver que xingar, quebrar, brigar e ficar nervoso, eu faço aqui também. Já fiz várias vezes. Quem está aqui há mais tempo já viu. Problema nenhum. Quinta-feira mesmo eu dou uma rajada de água aqui, ó. Pá! Acorda, gente! Ficou tudo... Coerência. Coerência. Essa menina mora mais de 2 anos, morava em cima de mim, agora mora embaixo de mim. Está ali, direto ali, andando. De vez em quando ainda vai agarrada junto, vai, volta, vem, fica, vai. Perfeição não tem, mas tem coerência. Coerência, o que é, é. O que não é, não é. Nunca, jamais vou pregar evangelho de mérito, de merecimento, de ter que praticar boas obras para ser reconhecido, aceito e abençoado. Jamais. Porque esse evangelho não é o de Jesus. Anátema. Esse evangelho. O evangelho de Jesus é isso. É termos uma fé coerente, linkada, religada, com uma prática coerente. Tratarmos seriamente com o pecado, sermos usados como instrumentos de Deus e praticar os ensinamentos da palavra de Deus.